siga, acione o sininho e compartilhe para mais curiosidades do futebol. Imagina só, uma camisa de futebol. Pensa nela sem escudo, sem patrocínio, sem nome, só o tecido e o padrão. Em tese, isso já deveria ser uma assinatura, né? Algo que a gente bate o olho e reconhece na hora. Mas então, por que algumas parecem contar uma história inteira, enquanto outras, parecem só genéricas? Vamos tentar decifrar esse mistério. Então, vamos fazer um teste rapidinho aqui, bem direto ao ponto. Olhem só esses padrões. Alguns, saltam aos olhos na hora, não é verdade? Outros poderiam ser de praticamente qualquer time. E é exatamente nesse ponto que a nossa análise começa. Se liga nisso aqui. À direita, o nosso Brasileirão. É bater o olho e saber. Ali está a faixa diagonal do Vasco, o tricolor do Fluminense, as listras horizontais do Flamengo. É inconfundível. Agora, olha para a esquerda. A Premier League. Parece um mar de camisas lisas. Quantas dessas poderiam ser do Liverpool ou do Arsenal? A identidade, nesse caso, parece que não está no padrão, mas sim no escudo que a gente tirou. E essa, no fim das contas, é a grande sacada. De um lado, a gente vê uma alma, sabe? Uma narrativa que está ali, costurada no próprio tecido. Do outro, o que parece ser um modelo, um template que é só replicado com cores diferentes. E o mais curioso de tudo, isso não é uma coisa só da Inglaterra, não. É um fenômeno que está espalhado pelas grandes ligas e até pelas seleções da Europa. Tem uma lógica muito poderosa por trás dessa repetição toda. É só olhar os números da Euro 2024. Pensa bem, de 24 seleções, 21 usam ou vermelho, ou azul, ou branco. 10 delas, quase metade do torneio, vestem vermelho. É uma paleta de cores, vamos combinar, surpreendentemente limitada. Quase um código de vestimenta não oficial que acaba diluindo as identidades. E olha, isso não é de hoje. Se a gente voltar no tempo e analisar a Liga dos Campeões década por década, lá dos anos 60 para cá, a história é a mesma. A elite do futebol europeu, tirando raras exceções, se apoia muito em cores lisas, ou, no máximo, em listras verticais. Tá, mas por quê? Qual é a origem disso tudo? A resposta, na verdade, está numa batalha silenciosa. Uma briga entre duas forças gigantes e opostas. A lógica de um mercado global e a força de uma identidade local. Funciona assim. De um lado tem a máquina de vendas global. O objetivo dela é criar um produto que tem um apelo universal, sabe? Que agrade tanto em São Paulo quanto em Xangai ou em Lagos. E para isso, é preciso ter designs seguros, templates que diminuem qualquer risco de rejeição. Já do outro lado, a gente tem a alma local, aquela que celebra tradições que são únicas, que fortalece a conexão com a comunidade e por isso permite uma liberdade criativa infinitamente maior. E é exatamente nesse cenário que aparecem os verdadeiros guardiões da criatividade. Marcas como a Volt, aqui no Brasil, ou a Marathon, lá no Equador, elas não têm essa pressão de vender para o mundo todo. O foco delas é outro, criar algo que converse diretamente com a história e a paixão daquela torcida local. Agora a gente chega na parte que, para mim, é a mais fascinante. A parte em que a gente descobre que as identidades visuais mais fortes do futebol sul-americano não nasceram numa sala de reunião com diretores de marketing. Elas simplesmente aconteceram, nascidas da precariedade, do improviso, do mais puro acaso. A história do Boca Juniors é um clássico. Depois de uma briga por causa das cores com um time rival, a diretoria precisava de uma nova identidade. E a solução? A solução foi deixar o destino decidir. O primeiro navio que cruzou o porto de La Boca foi um cargueiro da Suécia, bandeira azul e amarela, e assim, de um evento completamente aleatório, nasceu uma das identidades mais respeitadas e, vamos dizer, temidas do futebol mundial. Vamos agora para a Argentina de novo, para o Platense. O protagonista aqui não é um navio, mas a própria terra. O campo do clube era tão precário que em dia de chuva o uniforme, que era branco, terminava o jogo marrom, completamente coberto de lama. E aqui vem a parte genial. Em vez de esconder essa situação, de lutar contra a lama, eles abraçaram a ideia. O marrom, que era um símbolo da precariedade deles, virou a cor oficial. Uma desvantagem que foi transformada em escudo, em uma identidade única. Lá no Peru, a famosa camisa crema do Universitário também surgiu por acidente. Além da conta que antes de um jogo decisivo, um lote de uniformes brancos foi lavado junto com outras roupas e saiu manchado, num tom de creme. Sem ter o que fazer, o time foi para o jogo assim mesmo. E venceu. O que começou como um simples erro de lavanderia virou um amuleto. E o amuleto, com o tempo, se transformou na tradição, na identidade do clube.
Mas talvez a história mais poderosa seja a do Alianza Lima. Décadas atrás, sem ter uniforme para um jogo, o roupeiro do clube usou a criatividade. Ele costurou camisas usando um tecido roxo, que era a cor da procissão do Senhor dos Milagres, uma das festas religiosas mais importantes do Peru. Com aquelas camisas improvisadas, o time entrou em campo e venceu. E continuou vencendo. Aquele improviso virou um ritual sagrado, tanto que, até hoje, todo mês de outubro, o Alianza abandona suas cores tradicionais para jogar de roxo. Uma conexão única entre futebol, fé e cultura popular. O que todas essas histórias mostram é um fenômeno fascinante. Um conceito que a gente poderia chamar de a estética da precariedade. É aquele processo em que a falta de recursos, o improviso e as limitações deixam de ser um problema e se tornam, na verdade, a matéria-prima para criar símbolos autênticos, com uma profundidade que dinheiro nenhum consegue comprar. Mas é claro, seria injusto dizer que toda camisa europeia é igual. Longe disso. Existem exceções brilhantes, clubes com identidades visuais fortíssimas, que se destacam justamente por serem tão raras no meio da multidão. O Ajax, por exemplo, com aquela faixa vertical vermelha que corta o peito, é uma declaração de ousadia simples e ao mesmo tempo muito poderosa. A Sampdoria, com aquele conjunto de faixas horizontais bem no centro da camisa, é uma assinatura visual absolutamente única no mundo do futebol. E o Monaco, claro, com a clássica e elegante divisão diagonal em vermelho e branco. No fundo, essas exceções provam a regra. Elas brilham justamente porque quebram a monotonia. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que vai muito além do campo de futebol. Num mundo cada vez mais padronizado, o que tem mais valor, afinal? Um design projetado para ter uma perfeição comercial, para ter um apelo global, ou uma identidade que nasceu do acaso, imperfeita, mas carregada de uma história única, impossível de replicar? A resposta diz muito sobre o que a gente busca não só no esporte, mas na cultura como um todo. CH, comente e ative o sininho das notificações.